Boa tarde, pessoal. Mais um dia aqui e devido a essa paralisação que teve aí, que está tendo, esse problema de saúde aí mundial, a gente fica escrevendo alguma coisa. E eu queria retomar aqui o que eu tinha dito na primeira exposição minha e registro na prática. Agora eu vou falar específico do desdobro. Desdobro, geralmente eu falei de modo mais global, e agora eu queria falar específico, profundo assim na parte específica. E o desdobro, muito em particular profundo na prática, antes nunca se exigia autorização municipal. Quando o proprietário possuía uma área, uma gleba, uma área maior, onde o mesmo tinha as suas escrituras lavradas, que antes a gente podia lavrar a escritura baseada em croquis, planta particular, né? E o proprietário tinha as escrituras lavradas e tudo mais, com inúmeros compradores que se apresentavam os títulos no registro, sendo o registrador cauteloso, né, e zeloso em seus procedimentos registrais, não possuía nem detinha nenhuma planta para orientação daquilo que estava sendo praticado. Tinha planta de setor, outro elemento que pudesse controlar a disponibilidade dessa área. Quando tinha situações com essa ajuda, o proprietário apresentava uma planta para poder auxiliar o registrador, mas também não tinha praticamente nada, né? Uma planta geralmente ela era apresentada só para controle, não era loteamento escrito, não existia naquela época, né? Eram muitos poucos proprietários que faziam a sua inscrição junto à prefeitura, a aprovação do desdobro, desmembramento ou do loteamento. Bom, isso na década de 1970, 80, quando foi meu início na serventia, né? E eu, com a condição que tinha, às vezes eu mesmo tinha que fazer esse croquis. A gente fala de croquis porque é um exemplo de um levantamento da área, fazendo com base naquelas alienações que já havia sido feita no cartório. Aí fazia croquis, contava a transcrição aquisitiva, a medida total, depois ia fazendo os desdobrinhos das escrituras que eu apresentava. A gente tinha que fazer isso, e não tinha orientação assim da vara. Teria que ter mais precaução como registrador, que eu já dito em várias outras palestras assistidas por mim, que o registrador é o grande responsável em decidir aquilo que tem que ser feito nas escrituras. Outro momento também que eu lembro aqui que dispensava a aprovação do desdobro com simplesmente a apresentação do IPTU de 79, que verificava-se que era prova e decisão de juízes da vara que o recibo de 79 não precisava do projeto de desdobro ou aprovação municipal, já que já havia lançamento específico de 79. Outra aplicação muito boa na época foi a aprovação de plantas de construções, regularização aceita como prova municipal, onde as medidas do lote desdobrado da área da pessoa identificava o terreno ocupado pela edificação. Então era mais simples, né? Seguro, muito seguro. Eu cansei de fazer vários registros com o projeto de
construção, respectivo alvará, onde identificava o terreno ocupado pela edificação, a qual obtinha, com isso, o benefício do desdobro sem precisar ingressar na municipalidade, que é um outro órgão complicado, né? Antes era mais, não sei, com a vinda de novos pronunciamentos, leis, eu acho que devia de ser mais simples. Implicou em muitas necessidades, sem às vezes proveito. Bom, mas isso eu estou falando na prática, né? A legislação tem que existir para ter controle, né? Mas eu acho ainda que tínhamos mais controle naquela época. Temos hoje, lógico, mas eu acho que tinha menos exigência da municipalidade e a gente podia ocupar mais na prática todos os requisitos existentes na serventia para poder fazer o registro da escritura, que era parte do todo, né? Tem um caso aqui que eu queria lembrar ainda. Atualmente, hoje, os alvarás às vezes têm prazo de validade, que eu até comentei na primeira exposição minha, e para mim, o questionamento, o alvará tendo prazo de validade, está cancelado o processo? E os que fizeram, todos os desmembramentos, todos estão cancelados? Sem a precisão desses alvarás hoje, projeto? Acho que fica muito em vão, né? Acho por isso que eu falo. Abertura de ruas também, que falavam muito. Era muito mais proveitoso antes. Hoje é meio dificultoso para você obter vários benefícios junto à municipalidade, que, ao meu ver, tinha que estar mais em parceria, tanto a municipalidade como o registrador, registro de imóveis, na sequência do serviço, né? Mas não sei por que não existe essa união entre que não passa de ser governo, né? Municipal, o registrador, o domínio que ele tem da sua serventia, que ele é dono, apesar de ser particular, é regido pela corregedoria, subordinado na sua execução do serviço. Outro item que eu queria falar aqui, no caso do colega aqui, eu vou comentar aqui, que ele chegou a dar entrada na serventia com o projeto de desdobro, 2 construções, né? E nesse projeto, apesar de ser na transcrição na matrícula, não tinha sido averbado ou a existência da casa ou do prédio que existia. Na matrícula, na transcrição, terreno. Só que quando você entra para ingressar na prefeitura, você tem que especificar o que existe, o que está sendo feito, que existe a vistoria da municipalidade, por parte dela, né? Então, ele apresentou o requerimento e do projeto, e tanto no alvará, no habite, no auto de regularização, constava no projeto, já quando da primeira apresentação no registro, constava a existência desse prédio. E o escrevente, na oportunidade que foi apresentado, devolveu falando que só o memorial estava errôneo, estava divergente, alguns pontamentos, e ele fez a nota devolutiva, pedindo a retificação, posteriormente, que não existe mais, para corrigir o memorial no tocante a algumas exigências lá. Bom, após o cumprimento da nota, reapresentou o título, né, para proceder o desdobro, corrigiu o que tinha que corrigir no memorial, apresentou novamente os documentos
houve uma nova nota devolutiva, só que agora não com relação à exigência de correção do memorial, que estava correta, mas noticiando, veja bem, noticiando agora que do projeto constava a demolição de um prédio que nunca existiu na matrícula ou no registro. Mas a prefeitura, como eu falei, ela vai no local e faz a vistoria. Existia e o engenheiro é obrigado a fazer o que existe no local para amanhã a prefeitura, mesmo no lançamento de IPTU existia uma área construída de um prédio que nunca foi averbado. Aí o escrevente, nessa segunda devolução, noticiou a exigência para pedir a construção do antigo prédio que fora demolido e CND. Eu acho que houve um equívoco e uma falha do escrevente que praticou a exigência na primeira vez, que não observou isso. Mas também que é tudo irrelevante. Eu não preciso averbar uma coisa que já não existe e nem existiu na circunscrição averbada, né? Um erro, falhou o escrevente na hora de noticiar, já como diz em várias decisões de juízes, que o título, uma vez apresentado, ele tem que noticiar fazer todos os apontamentos que existem com relação àquele título apresentado, a não ser que com a nova reingresso no registro apareça uma nova exigência, não daquela que já foi feita e cumprida na primeira nota, mas em segunda com a apresentação dos novos documentos que foram exigidos na nota devolutiva anterior. Por isso que eu falo, deveria ter feito na primeira nota devolutiva. Não procede, e o registrador também, na minha opinião, ele tinha que abandonar esse ato de averbação do antigo prédio que nunca existiu na matrícula. Agora, só porque o projeto está mencionando, eu tenho que averbar uma coisa que não sai mais pela prefeitura, dado porque já foi demolido. E não se tem mais documento junto à prefeitura daquele antigo prédio. Nem CND para tirar na Receita Federal no ambíguo de solicitar isso. Não existe mais documento, não vai existir. Então a serventia tem que relevar os oficiais, né, e seus subordinados, principalmente os escreventes, verificar as notas devolutivas que são feitas pelo o servidor escrevente, às vezes até auxiliar. Eu não entendo, auxiliar às vezes, não na minha época eu auxiliar, eu resolvia ou apresentava um problema para um escrevente acima de mim. Pessoal, então, já dizia o filósofo Epicuro, a justiça não existe por si própria, mas encontra-se sempre nas relações recíprocas, em qualquer tempo e lugar em que exista entre humanos o pacto de não causar nem sofrer dano algum. Daí o direito daquele que o tem. Nós precisamos preservar aquele que o tem. Temos que usar o bom senso sempre, apesar da documentação ter que estar sempre em ordem, mas o bom senso sem prejudicar o próximo. Encerro aqui, um abraço, até mais com outra matéria a vir. Um abraço.